O Pássaro do Sol. O livro Pássaro do Sol é uma alegre parceria entre a companhia A Roda de Teatro de Bonecos e a escritora Miriam Fraga. Os desenhos que fazem parte dele foram retirados das cenas dos espetáculos que recebeu o mesmo nome e que estreou na cidade do Salvador, no São João do ano de 2010. O Pássaro do Sol ganhou um importante prêmio de teatro, oferecido pelo governo do Brasil. Ele chama-se Prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz e é uma homenagem a uma atriz que trabalhou no teatro, no cinema e que dedicou sua vida à formação de novos artistas. Então, é com os escritos de Miriam Fraga e ilustração de Olga Gomes que nos inspiramos para montar essa contação. Eu me chamo Lívia. Eu sou Ana Clara. Eu sou Gabriel. E vamos contar a historinha agora. Era noite de São João na fazenda Boa Esperança. Fazia um friozinho gostoso e uma névoa subia dos vales, quase encobrindo a vista do rio que corria lá embaixo. No céu, as estrelas brilhavam mais do que nunca, parecendo querer competir com as luzes coloridas dos fogos de artifício e das lanternas penduradas na varanda. Cansados dos foguetes, das adivinhações, pensando nas brincadeiras de rodas e empanturrados de milho verde, canjica e outras coisas gostosas, os meninos tiravam sortes e contavam balões, sentados ao redor da grande fogueira armada no terreiro, em frente à casa. Mais um! Balão bolo! Tinham vindo da capital para passar as festas na fazenda, como faziam todos os anos, e embalados pelo cri-cri ritmado dos grilos, pelo concerto dos sapos coachando na lagoa, seus olhinhos piscavam, que nem os vagalumes na entrada da mata. Uma sensação de bem-estar e segurança. Alguns já começavam a cochilar, quando o menorzinho falou, com a voz arrastada de sono. Mas afinal, quem inventou o fogo? Pois é, quem será que inventou o fogo? Você aí de casa, que tá ouvindo essa historinha, sabe quem inventou o fogo? Que pergunta difícil, né? Eu acho que a gente vai precisar ouvir mais um pouco para descobrir. Talvez os meninos ajudem a gente a entender um pouquinho quem será que inventou o fogo. Porque a gente sabe, né? Quem inventou o avião foi o Santos Dumont. Quem inventou a lâmpada foi o Thomas Edison. Mas quem inventou o fogo? Ora essa! O fogo não foi inventado. O fogo sempre existiu. Os homens é que descobriram apenas um meio de utilizar. É assim mesmo. No princípio se fazia fogo batendo duas pedras. Aí eu aprendi na escola. Então, quem sabe a Inácia não conhece a história do fogo? Inácia! A velha cabocla, de perna aberta num banquinho, pitava calada seu cachimbo cascudo. E as crianças chegaram alvoroçadas. E a Inácia? Conta pra gente como é que foi que os homens descobriram fogo. E ela contou para eles uma história muito antiga, que ouvira de sua avó, que ouvira de sua mãe
que aprendera de outras gentes ainda mais antigas. Uma história que navegava há séculos nos rios de seu sangue indígena. E essa é a história que vocês vão ouvir agora. Ela é trazida dos longes de muitas infâncias. É a história que foi contada naquela noite, em volta de uma fogueira. Uma noite de São João, em que as estrelas luziam e os balões se apagavam. Há muitos e muitos anos, esta terra pertencia aos índios, que viviam alegres e livres pela floresta. A vida era muito tranquila e havia caça e pesca em abundância. Os rios davam água tão limpinha, e eles viviam em grandes famílias, agrupadas em volta de um chefe muito inteligente, o Tuxauá, que era como um pai, respeitado e bondoso. Naquele tempo, a terra era grande bastante para todos, e não havia fome, muito menos doenças. As crianças brincavam juntas, como se fossem filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E as mulheres eram muito bonitas e inteligentes, e os homens fortes e corajosos. Eles faziam grandes festas, onde dançavam com seus corpos tingidos e enfeitados com plumas de pássaros e reverenciavam seus 3 deuses, Quaraci, o Sol, Jaci, a Lua, Senhora dos Frutos, Tupana, Senhor das coisas incompreensíveis, que sempre falava com eles pela voz do trovão. Suas leis eram simples, porém severas. Eram leis muito antigas e foram ditadas por Jurupari, o legislador e mensageiro do sol. A vida corria assim, muito fácil e bonita, mas os homens não estavam inteiramente satisfeitos. Faltava apenas uma coisa, e essa coisa era muito, muito preciosa: o calor e a luz do fogo, que ficava lá longe no céu, guardado a 7 chaves no Palácio do Sol. Os homens precisavam do fogo mais que qualquer outra coisa, porque se os dias eram alegres e descuidados, a noite era muito escura e enchia todo mundo de medo. De olhos arregalados, eles tentavam sempre decifrar o segredo das trevas, povoado de monstros, de sombras e fantasmas, que perturbava todos durante o sono e arruinava o descanso. Foi então que, numa taba bem distante, um pajé muito sábio, que era conhecedor das virtudes das plantas e dos mistérios das águas, reuniu os mais velhos da tribo e falou: O fogo do céu, que está no Palácio do Sol, pode vir a ser dos homens. Se, entre eles, houver um
que seja corajoso e forte o bastante para fazer a grande viagem. E também astucioso e prudente para roubar o fogo sem que o sol desconfie. Depois de discutir com os mais velhos da tribo, resolvemos convocar os guerreiros para escolher, dentre eles, o que for mais forte, valente, astucioso. Este guerreiro receberá a missão honrada. Irá ao céu roubar o fogo do sol, trazer luz aos homens e esperanças a toda nossa gente. Quem dentre vocês, bravos guerreiros, se candidata para tal missão? Eu, Japu, irei. Minhas pernas são ágeis e são fortes meus braços. Conheço os segredos da noite e os caminhos da mata. Se me julgarem digno, irei buscar o fogo no Palácio do Sol, para superar os perigos do escuro com a luz. Durante 7 luas, Japu e o pajé se embrenharam na mata. E ninguém viu nem o rastro dos dois, até que um dia, ao cair da tarde, regressaram. Nesta noite, ninguém dormiu, porque todos sabiam que no outro dia, ao amanhecer, começaria a viagem. Assim, aos primeiros clarões da madrugada, o pajé conduziu Japu ao ponto mais alto de uma pedra, e ali, na vista de todos, deu para ele beber o sumo misterioso de plantas desconhecidas. Uma beberagem mágica. E então, lentamente, Japu foi se transformando. Suas pernas ficaram enrugadas e pequenininhas, e nasceu então garra nos pés. Seu corpo ficou todo coberto de penas, e das costas nasceu uma asa muito grande. Sua cabeça ficou cheinha de plumas, e seu rosto bonito alongou num bico negro e pontudo. A um sinal do pajé, ele alçou o voo bem rápido e direto como uma flecha. E foi então que ele se perdeu no azul do céu. Sete dias e 7 noites viajei pelos espaços gelados. No 7º dia, avistei o Palácio do Sol, boiando no espaço como uma ilha de luz. O medo tomou conta do meu coração e eu rodopiei 3 vezes sobre mim mesmo e quis voltar, mas a lembrança do meu povo, mais uma vez, me empurrou para o alto. Com os olhos fechados, rapidamente, Japu mergulhou e arrancou com o bico uma acha incendiada. Regressou triunfante. Sentiu o calor do fogo queimando a sua cara, numa dor tão insuportável que às vezes parecia desfalecer, mas em nenhum momento imaginou desistir. Voando em direção à terra, só pensava em sua gente e na alegria da volta. Foi recebido com danças e cantigas, e todo o povo celebrou seu feito com grandes festas, que duraram muitos dias e muitas noites. O fogo ia muito alto no centro da aldeia,
Por toda parte acenderam várias fogueiras, e ninguém mais teve medo dos espíritos da treva, ou das feras que rondavam à noite. E então, tendo cumprido sua missão e vendo a alegria do povo como prêmio à sua coragem, Japu pediu ao pajé que fizesse voltar à forma humana novamente. Pajé, eis-me aqui. Cumpri a minha missão. Me transforma em humano de novo. Mais uma vez, reuniu toda a tribo no local do encantamento, e o pajé deu novamente a beberagem mágica. Aos poucos, as penas de Japu foram caindo, e as suas asas encolheram, e ele voltou à forma elegante de um jovem guerreiro. Seus irmãos saudaram Japu com muitos gritos de alegrias e correram para abraçar. Mas, de repente, recuaram apavorados. Em lugar da face bonita de Japu, que tão bem todos conheciam, o que os seus irmãos viram foi uma máscara horrenda, devastada pelo fogo. O calor da chama que Japu trouxe no bico queimaram as carnes e calcinou os ossos, transformando Japu num monstro repugnante, de quem todos fugiam. Envergonhado, ele correu para a mata, de onde só saía à noite, para implorar aos homens uma palavra de consolo ou um sinal de amizade. Pajé, eu lhe imploro, esta vida assim não é para mim. Eu que fui ao sol e me queimei, hoje não posso estar entre meus irmãos. Por favor, tem piedade. Livra-me desse sofrimento intolerável. Transforma-me outra vez em pássaro. Em pássaro, pajé, para que eu possa voar livremente e ver a todos, sempre, estar próximo, ser querido outra vez. Eu lhe imploro, pajé, transforma-me em pássaro. Meu filho, escuto o seu suplício e vou atendê-lo. Lhe darei também o dom de um canto maravilhoso, suave, belo, encantador, que escapará como fagulhas luminosas do bico negro, cuja ponta será brilhante como carvão incandescente. E você será o pássaro da sorte, cantando alegrias do sol e belezas do dia. Quando a história acabou, a fogueira se apagava. As crianças estremeceram de leve, aconchegando-se a Dona Inácia. Em seu colo, o menorzinho até dormiu. Foi então que, das sombras da noite, brotou um canto maravilhoso, suave, cristalino, e encantou aquele tempo como água escorrendo entre fios de prata. E quando uma lenha tombou, na fogueira quase extinta, as fagulhas revoaram como nuvens de estrelas, desenhando no escuro a plumagem de um pássaro.
mas estamos aqui. A história que a gente acabou de contar chama O Pássaro do Sol, escrita por Miriam Fraga, uma escritora baiana. As ilustrações que tem no livro são de Olga Gomes, a ilustração que tinha na capa também, mas a gente fez uma adaptação da história, né, ao nosso modo de contar e também com as animações que a gente buscou. Nessa contação, eu fiz 3 vozes. Ouvindo minha voz agora, você consegue dizer quais foram as 3? Pensa um pouquinho. Tudo bem, eu falo. Eu fui o narrador de uma parte, fui o pajé e também fui o guerreiro Japu. Tem uma coisa engraçada em contar essas histórias, que é poder fazer um guerreiro forte, que faz uma viagem tremenda, e também ser um pajé, um senhor mais sábio, que tem ensinamentos a falar, e fazer essas duas personalidades falarem entre si. Memória é uma palavra muito importante para a contação, por alguns motivos. Talvez, se eu perguntasse para você, você ia me dizer que é porque eu preciso lembrar das histórias para poder contá-las. Mas não é dessa memória que eu estou falando. É uma memória num sentido mais amplo, num sentido mais profundo. Memória num sentido ancestral. Pois é. É a memória da humanidade. Porque as histórias, antigamente, eram passadas oralmente, como a gente fez no vídeo. Não com todo esse aparato tecnológico que a gente tem usado. De uma forma mais simples, através da voz, das expressões, dos gestos. Tudo isso para passar ensinamentos, para dizer algumas lições, falar sobre a criação do mundo e das coisas. Povos que têm a contação de histórias como tradição. Tradição e meio de compartilhar, através de narrativa, seus saberes mais antigos, recuperar uma memória e torná-la presente, além de trabalhar com afetos, porque o momento de contação é um momento de confraternização, de união, de troca de experiências. Por isso que na nossa história eu quis perguntar para vocês sobre o fogo. Eu queria, mesmo com essa distância, que a gente se unisse um pouquinho na hora de ouvir e pensar na história que estava sendo contada. E a nossa terceira atividade de contação de história, a primeira atividade, que aconteceu lá em Cachoeira, foi com a literatura de Margot Valente. A segunda atividade, a gente trouxe Irai Gaurão, e é sempre o Pinte, Recorte, Cole. Dessa vez vai ser um formato um pouco diferente, porque da pandemia, estamos todos aqui reunidos de forma virtual. E aí vocês vão poder rabiscar, escrever alguma coisa, a gente vai passar umas orientações para vocês sobre a história ou sobre alguma outra coisa, vai pedir para vocês escreverem na tela, tudo bem? E aí vocês fazem seu nome, podem fazer um desenho qualquer, mas a gente vai passar as orientações para vocês. Geralmente, quando a gente conta essa história, ou as histórias que a gente conta presencial, né, no Diálogos, lá em Cachoeira, etc., a gente tem a proposta final de fazer um desenho, cada um fazer um desenho, e a gente faz um cartaz bem grandão, assim, com desenho de todo mundo. Mas hoje a nossa proposta vai ser diferente. A gente quer que vocês desenhem da maneira que quiser, pode ser um desenho no papel, pode ser um desenho digital, no computador, no tablet, no celular de vocês. Vocês vão pegar essa tela que está aqui em branco, pode tirar um print dessa tela e desenhar sobre a história nessa tela, sobre o que vocês mais gostaram, os personagens, sobre o Sol, sobre o Japu, sobre Coraci, sobre Jaci, tudo que vocês quiserem. Então, depois que vocês tiverem um desenho feito, pode ser algum elemento, né, de como eu já falei, vocês vão postar no Instagram de vocês
e marcar o nosso projeto, que é o @projetohoje. Vocês marcam a gente e a gente vai saber e vai conseguir ver o desenho de vocês. A gente vai ficar muito feliz com o desenho de cada um e vai ser muito especial depois de juntar todos esses desenhos. Então, eu sou Ana Clara, eu sou formada em letras, mas sigo estudando letras, agora em espanhol. Eu também sou Binha Doceira, para quem me conhece como Binha Doceira, faço doces e bolos. Eu falo agora? Pode falar. Eu sou Gabriel, também participei das outras contações, né, desde a primeira. Também sou formado em letras. E fiquei muito contente em participar dessa aqui, né, porque a gente mantém nessa tradição assim de realizar essas contações. São muito divertidas e é muito bom. E agora, Lívia? Meu nome é Lívia, eu também estudo letras. E a gente está nessa há 3 anos, né, contando as histórias. E é uma parte muito importante do Diálogos. Esse ano um pouco diferente. E a parte mais legal é a parte da interação, né, das crianças. E obrigada pela participação. Nai 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 yam la nai yam le nai nai only nai 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 mole nai nai nai